Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pod da Gramado Summit. É um prazer gigantesco estar aqui para mais uma edição desse bate-papo incrível que a gente está conseguindo manter uma rotina muito legal e disponibilizando de forma gratuita para todos. Por isso eu vou pedir aí, se está começando a curtir esse conteúdo, curte, deixa um comentário, para nós é muito importante, porque isso é o que faz com que a gente consiga estar aqui a cada 15 dias trocando uma ideia com uma pessoa incrível. E aí, Martina, tudo bem? E aí, tudo bem? Vai fazer os teus agradecimentos? Cara, sim, meus agradecimentos, cara. É que vai entrando no modo automático, a gente esquece. Então é só. Eu quero agradecer a dois grandes parceiros que estão comigo, que é a Espírito Santo e a galera da Senhor Ver. Por sinal, até vou fazer um disclaimer aqui. A Espírito Santo está com uma sale muito legal. Eu não sei exatamente quando esse episódio vai pro ar, mas em tese a Espírito Santo ainda está com essa sale aí de verão. Então aproveita, corre numa Espírito Santo. Wesley, um grande abraço. E temos um spoiler que as camisetas da Gramado Summit vão ser feitas pela Espírito Santo. E é um modelo mais legal que o outro. Coisa bonita, né? Agora sim, então... Oficialmente. Pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do nosso Pod da Gramado Summit, né? Agora Pod da Gramado. Pod da Gramado, a gente fez o nosso rebranding, com a certificação, né, da Schneider. Exato. É verdade, ele curtiu muito, Ninguém mais nos segura. Então, com a certificação de excelência, a gente passa por esse rebranding agora. E antes de eu passar a palavra para a Rê, também apresentar a nossa convidada de hoje... Vamos ler aqui os nossos patrocinadores, que são muito importantes para que a gente possa continuar fazendo trabalhos tão legais assim na parte de conteúdo como esse podcast, né? Então, a Gramado Summit conta com patrocinadores na categoria Diamond, Sicredi e Catu Coopera e Silva Lopes Advogados. Na categoria Master CRM Bônus, Prefeitura de Gravataí, Grupo Boticário, Duck Design Studio, Idia Saúde e Magazorte. Na categoria Premium temos a IASO. E como apoio institucional, a FEComércio RS. Mídia Partner Metrópolis e Grupo RBS. Co-curadoria temos a Inventivos, o Olhar Digital, a Push, a Idia Saúde, Sicredi e Catu Coopera, startups.com.br e o Share. Apoio temos a Venture, a Citral, a Universidade de Caxias do Sul, Farmácias Associadas, República Come, Soap, Rede Hoteleira Oficial é a Lagreto, a Vinícola Oficial Sítio Rosa do Vale. E, mais uma vez, reforçando que somos um evento com selo carbono neutro, que a gente realiza junto com a Acvo. Acvo, né? Sabe que eu tô adorando a ideia da gente precisar parar para respirar quando a gente anuncia os patrocinadores, uma vez era 3, né? E, por sinal, no momento que este episódio for ao ar, a gente já tem a App Store com a gente de novo. O App Store. Olha. Que hoje eu assinei o contrato deles. Olha então, só. A gente já tem mais verdade, um parceiro sem verdade. E sabe uma coisa que eu lembrei agora, que a gente fala dos nossos co-curadores e a gente esquece de um dos nossos co-curadores, que é o Rodrigo Selbach. É verdade, ele não tá aqui. Que ele não... Porque ele não tem a empresa não tem uma por trás. empresa por trás, né? Mas o Rodrigo Selbach é o nosso curador do Palco Geek, que é um palco novo na Gramado Summit e um palco muito importante. Muito então, só legal. para fazer as ressalvas, nos outros, né, podcasts... Já temos muitos e mais o Rodrigo, Muitos e mais né? o Rodrigo, né? A gente esquece porque não está ali, né, no nosso site, mas relembrando o Rodrigo É Selbach. até legal falar, a gente fica fazendo teste o tempo inteiro. Acho que a gente testa conteúdo para ver se o conteúdo funciona, se não funciona. Então a gente pega tudo aquilo que a gente ama, que a gente gostaria de ver num evento de inovação. Esse ano uma das coisas foi a ideia do Mundo Geek. Ter cosplay na Gramado Summit seria uma coisa muito legal. Então a gente vai ter uma pequenina área onde é um palco para 30 pessoas, mais ou menos 30, né? 30 ou 50. Acho que é mais ou 30 ou menos por aí, 50, né? onde a gente vai ter tudo aquilo que contempla o mundo geek, com a curadoria de um cara que entende tanto quanto o Rodrigo, ali sendo explorado na Gramado Summit. Eu acho muito legal. Quem sabe, no próximo ano, a gente vai ter um palco ainda maior. O mundo geek vai ter, sei lá, Zelda, Mario, passando vestido. Que eu acharia do caramba. E o Rodrigo já esteve no podcast da Gramado Summit, né? Então é só pesquisar aqui e conferir o papo que a gente bateu com ele. Foi muito legal. Mas, então, sem mais delongas, eu acho que o recado que a gente precisa dar também é que a cada episódio do nosso podcast, a Gramado Summit se aproxima. Então, se tu ainda não garantiu o teu lugar, é a oportunidade ideal. É só entrar no nosso site gramadosummit.com e entender os nossos mais de 385 palestrantes que vão estar com a gente agora em 2024. A gente falou um pouco dos nossos conteúdos aqui, mas tem muita coisa rolando, então já te organiza, compartilha com quem tu gostaria que estivesse junto contigo nessa imersão aqui em Gramado. A gente tem apostado muito nessa Gramado Summit, né? A gente já disse em outros podcasts que o nosso Ver é uma Gramado Summit que vai entregar muito conteúdo de qualidade. E já pegando esse gancho, uma das nossas palestrantes, uma das pessoas que estarão com certeza na Gramado Summit em abril, é a nossa convidada do nosso podcast hoje. Ela esteve na Gramado Summit
está, né, na Gramado Summit há bastante tempo, né? Sempre envolvida em nossos eventos. Então é um prazer receber ela aqui. A gente está falando então da jornalista e empreendedora Greta Paz. É um prazer te receber no podcast. Que honra! Vocês estão muito chiques, muito legal acompanhar tudo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria esse convite, tá? E aí, Greta, nos conta como é que tu tá primeiro. Tô bem. Então a gente tá gravando aqui em janeiro, que normalmente é uma época muito mais tranquila da área da comunicação, mas este ano, ainda bem, não está nada tranquilo, inclusive porque a gente tá fazendo Big Brother, então que legal! Estamos no meio da loucura, mas legal. muito feliz. Nossa! Tu pode contar o que tu tá conta fazendo mais Big sobre Brother? isso. Conta Eu posso falar pouca coisa, Sim. mas a gente tá fazendo todo o patrocínio de Stone, todo o conteúdo, legal, então todas cara. as redes que e tudo. tal. É muito legal. Pô, é um Nossa. tema legal pra gente começar, né? Não entrando naquilo que a gente não pode. Vamos começar entrando aqui. Cara! Não, mas eu quero saber o rolê por detrás, porque não deve ser uma coisa Nada habitual, tipo assim, Não. sei lá, Big Brother, só mais uma coisa que a gente faz todos os dias. Não. Como que é, tipo, se preparar pra fazer um programa com tanta relevância, assim, audiência? Um grande desafio. É a terceira vez que a gente tá no programa. E a gente entrou há 2 anos atrás, num patrocínio menor de uma marca, na verdade da 99. E aí, a gente tem um case muito legal desse Big Brother, que foi quando, no almoço do Anjo, um dos participantes entra e agradece a marca concorrente, né? Valeu, Uber, obrigada por esse almoço. E aí, super crise. E aí, a gente fez, né, junto com o cliente e tal, um tweet que era alguma coisa no tom, assim, é complicado quando tu prepara todo o almoço e é chamado pelo nome do ex. E aí, várias marcas entraram. E aí, enfim, foi uma participação muito memorável, e aí a gente conquistou o espaço com a Estônia no passado, então foi o primeiro, né, patrocínio mais longo que a gente fez, e aí esse ano a gente dobrou o time e foi com mais força ainda. Nossa, então, assim, legal. é um grande desafio, porque o programa acontece à noite, mas ele é verdade. o dia inteiro, né? Sim. E a gente tem que estar sabendo o que tá rolando, entrar nas conversas, então tem um time bem grande. Dedicado só pra isso, assim, um time exclusivo. É, umas 20 pessoas. Nossa. E é a maior plataforma de audiência que vocês têm, que vocês trabalham, porque eu fico imaginando o tamanho que deve ser a audiência de Big Brother, assim. Sim, não, com certeza. É aquela coisa que até a gente falou pro time que se envolveu, né, que não tem nada que um criador de conteúdo, um publicitário, pode fazer que vai ter mais relevância e mais alcance neste momento do que tá criando para um maior patrocinador de Big Brother, né? Então, uma das marcas mais presentes. Nossa. Que eu acho que às vezes a gente não para pra pensar o tamanho da parada, né? Tipo, É enorme. cara, é enorme, assim. E eu até tava comentando com alguém, eu não assisto, assim, porque eu tô numa idade que eu chego e durmo em casa. Então, Tá passou muito das tarde, 10, cara, é hora de sono, assim. Mas eu sei absolutamente tudo o que tá acontecendo Exato. por pessoas Claro. que eu sigo e postam o tempo inteiro. Exato. Então, assim, tu acaba pegando o Brasil inteiro, sei lá, Muito. 180 milhões de pessoas. Das Não, 220 deve ser é uma 180. força bizarra, assim. E acho que também são pautas, apesar do programa a gente olhar e, é um reality show e tal. As pautas que são discutidas não são pautas fáceis das marcas entrarem. Então, É verdade. tem que ter um cuidado, tem que saber a hora. Então, precisa de um time muito qualificado pra conseguir entregar bem, assim. São quantas pessoas hoje que tu tem pra trabalhar em Big Brother? Dá quase 20, assim, que estão Caraca. envolvidas. É o teu maior time? Não. Qual que é o maior? É o de 99. Que legal. Pô, que legal. Massa. O 99 é um rolê que eu sempre quis saber também, porque a 99, tu pegou ela depois que ela foi vendida ou antes? Sim, depois. Ah, tá. Já era Minha chinesa. dúvida era na transição, É. assim. E como é que é trabalhar com... Porque a gestão, ela é chinesa. Sim. Como é que é trabalhar... Não, mais ou menos, né? Hoje a gente não lida diretamente, né, com a China. Mais para assuntos burocráticos, assim, Entendi. né? Contratos e tal, mas não. Mas aí é um tá rolê tudo no legal Brasil. também. Como que é trabalhar, assim, com uma empresa que não é brasileira, assim? Tem alguma curva... Tem medo, tem curva de aprendizado? É. Porque eu fico pensando assim, uma coisa é fazer, sei lá, fazer um contrato com a Greta, que, pô, a gente se conhece, liga e tal. Agora, tô trabalhando com uma empresa chinesa, com um nível de burocracia muito grande, com protocolo. É um pouco diferente, mas assim, hoje a gente atende não só a 99 no Brasil, mas a gente atende a Didi na América Latina e agora a gente ganhou, muito recentemente, uma concorrência global. Que massa. Então, sim,
quando a gente tá falando de América Latina, a gente nem conversa com brasileiros, né? Assim. Sim. E aí tem todas as questões culturais envolvidas. Então, quando é feriado, que horário, que o time trabalha, e onde tá esse time. Então, assim, é muito complexo, dá um frio na barriga enorme. Mas também é muito legal de ver, assim. Fui pro México e aí estavam as nossas criações lá. Às vezes que a gente chega, eu falei, cara, a gente tá chegando no México, sabe? Então é muito legal, assim. E quantos anos, Greta, tem aí? Fez 6 agora. 6? Nossa. É muito nova. Muito nova. É. Nossa. Assim, se a gente pensar, inclusive, que teve pandemia no meio disso tudo, Exato. é de ontem, né? É. E tu teve um histórico pra, tipo, conseguir acertar tanto com a Eixo? Eu já... Ou, tipo... Não, que tu era do mercado, sim, mas... Porque é muito pra 6 anos. Tipo, muito no sentido de bom, né, cara? É uma empresa que cresce muito rápido. Acho que... os teus méritos, assim, é fazer uma pesquisa no Google que todo mundo sabe. Mas deve ser um rolê, tipo assim, tu tem que estar um pouco mais preparada pra tu ter esse tipo de crescimento em 6 anos, né? Tu tem que ter uma bagagem nas costas pra conseguir liderar uma empresa como a empresa que tu tem hoje, que cresce tanto em 6 anos, assim. Até porque tem empresa que precisa de 7 pra começar a chegar no break-even. Tu em 6 já tá trabalhando com contratos fora do país. É louco, assim. Eu acho que a gente... Bom, tu deve entender, a gente não realiza, assim, né? Sim. Tem alguns momentos que eu acho que são marcos. Sim. Tá. Que tu fala, nossa, isso é grande. Mas assim, o dia a dia, tu vai tocando. E aí tu pensa, eu tenho que responder aquele e-mail, eu tenho que fazer aquele contrato. E às vezes tu até não dá a dimensão das coisas. E eu acho que não é ruim. Porque se eu ficar dando um zoom out, assim, e tentando olhar de fora, talvez sim, eu vá ficar... Por exemplo, hoje... com gente trabalhando em vários países, né? A gente tem colaboradores em outros países. Eu não consigo... Meu espanhol é muito fraco, né? Essa é uma coisa que eu vou resolver. Mas, assim, só isso já é uma barreira, assim, né? Eu não consigo... Sim. Eu que, né, valorizo muito estar próxima das pessoas, eu não consigo conversar com o meu time direito, E o nosso portunhol não é a mesma coisa, né? não O mal que o gaúcho tem de não achar que o portunhol é uma língua. Eu entro nas reuniões em inglês e tal, mas as pessoas que trabalham, né? Eles não necessariamente falam inglês porque elas trabalham. Então, assim, eu acho que todo desafio que foi aparecendo, eu fui, né? Eu e todo o time, meus sócios, a gente foi, tá, vai. E aí tem alguns momentos que a gente olha e talvez nesses momentos a gente fale, nossa, que frio na barriga. Era aí sabe que era isso que eu queria chegar, assim, se tu tem... Porque a gente tá sempre no piloto automático. Então, assim, tu não para pra pensar, porque como tu mesmo colocou, a gente vai realizando. Mas tu tem alguns momentos, assim, que tu, tipo, dá uma respirada e diz, puta, será que eu, há 6 anos, teria pensado que eu estaria onde eu estou? E eu, pelo menos pra mim, assim, eu me apego a coisas muito pequenas. Eu até converso com as meninas, assim, as minhas vitórias, os meus sucessos, eles são, acho que, muito diferentes do que as pessoas pensam... do que seria considerado sucesso pra mim. Os meus são super micros. Cara, isso é massa pra caralho. Eu queria saber os teus, assim, em que momento que tu olha assim, nossa, onde eu cheguei, que massa, será que eu tinha pensado nisso? Eu acho que tem, foi falando, lembrei de 2 coisas, assim. O primeiro, nesse contrato, também é uma coisa que a gente entra e naturaliza, e aí, na concorrência, no meio da concorrência da apresentação, nos perguntaram, vocês já criaram pro Egito? Eu nem tinha pensado que o contrato contemplava o Egito. Aí eu falei, não, casualmente, nunca criamos pro Egito. Tá, porque é uma das praças que a gente precisa criar e tal. Não, tudo bem, se eu crio, tá, a gente vai dar um jeito, não vou dizer, não, sair da concorrência, não vai criar. Aí a gente ganhou a concorrência e agora vem um treinamento, porque se lê da direita pra esquerda, e não da esquerda pra direita. E os designers têm que aprender a lealtar. Ao contrário. Ao contrário. Caraca. Acho que era uma coisa que eu tinha pensado. Não, na hora foi. Eu não queria pro Egito, não, mas vamos criar. E agora, tipo, a gente tá aprendendo, né, tudo isso. Então, acho que... É a Didi? Legal. É pra Didi. Então, acho que tem essa questão, assim. E aí, eu acho que tem um lado de ter as micro-vitórias, pra mim também. Tem algumas coisas, assim... Por exemplo, a nossa certificação B, ela é muito... A gente tem uma certificação de sustentabilidade que me orgulha muito. Aí as pessoas, conquistou. Legal. Mas pra mim, o marco de melhorar cada indicador é, assim, pra mim, muito. E também tem um outro lado, né?
que às vezes é tu perder algumas coisas. Então, cresce a empresa. Sim. E aquela coisa que às vezes eu vejo, putz, a gente fez uma cagada que a gente não poderia estar fazendo, né? Mas que foge da nossa... Então, hoje tem 130 pessoas, eu não consigo mais saber o nome de todo mundo. Não sei o nome, é um sofrimento, né? Então agora tem que ter crachá. Então, acho que assim, tem vitórias que também trazem outras questões, né? Mas pra mim é muito isso, quando eu vejo a transformação que a Eixo faz pequena na minha vida e na vida das pessoas, assim. Legal. Desde uma viagem que eu vejo que alguém tá fazendo, de uma conquista, né? Eu celebro todos os bebês que nascem na Eixo, são os bebeixos. Porque eu acho que isso é muito legal, sabe? E aí, proporcionar uma licença maternidade de 6 meses, com mais um mês de férias, pra mim é assim, são as micro coisas que eu falo, tá, a gente faz tudo isso. E tem isso. Pra ver uma mãe podendo curtir seu filho, e pro dia que eu tiver filho eu poder curtir também. Então, assim, isso é o que mais me preenche. Mais do que, sei lá, o Egito. Né? Tipo, eu acho que é a pessoa que a gente tem próxima, assim, né? Muito legal. Então, eu tenho isso muito forte. E aí, pra mim, as micro vitórias são isso que eu vejo. Eu adoro saber onde as pessoas foram nas suas férias, sabe? Que legal. Então, eu tenho muito disso, assim. De que tu sente falta agora que tu é grande? O que eu sinto falta? É. Porque tem uma coisa que eu gosto de perguntar, assim, para as pessoas que têm uma proximidade. Ai, tem várias coisas. Porque crescer tem consequência, né? A maior parte das coisas são boas, mas tem umas consequências, como não saber o nome das 130 pessoas que trabalham contigo e tu não ter uma conexão como tu tinha com um time de 10 pessoas que tava tudo numa sala. O que tu sente falta, assim, de ser pequenininha? Eu vou te dar um exemplo meu, até pra te deixar mais à vontade. Cara, eu sinto falta de ser porra louca. Total. Dizer, vai ser assim porque, tá, foda-se, vai ser assim e eu tô afim que seja assim. E eu não tenho nem quem me questione em relação a isso. De trabalhar única e exclusivamente no instinto. Tá? Que isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Hoje eu não consigo mais. Então, assim, a gente tem discussões em coisas que, sei lá, 7 anos atrás a gente resolveria de uma forma muito simplista, que é, meu coração tá me dizendo que faz sentido, eu não tenho nem com quem discutir. Sim, não Agora, deixar a intuição, eu tenho que ouvir outras pessoas, eu tenho que entender que talvez o meu instinto, ele seja falho. Então, assim, essas coisas, assim, tipo, de sentir falta, assim, no início. Uma das coisas que eu sinto bastante falta, e eu acho que, assim, a Eixo tá num processo de construção, a gente fala que é grande, mas, assim, né, tem empresas muito maiores, né? Então, assim, e às vezes eu penso nisso. Não, se tem alguém dando conta, eu vou ter que dar conta de algum jeito, sabe? Não é tão grande assim. Mas, assim, eu acho que a gente vai perdendo conforme vai crescendo. Eu sinto muita falta. Hoje, assim, eu brinco que meu nome é Greta, mas é treta, né? Porque se tá tudo certo, não precisa da Greta, né? Eu vou onde estão os problemas. Então, eu sinto muita falta de pegar aquele processo pra curtir, né? Então, aquele... sei lá, a gente tava falando de Big Brother. Eu não vou... Se Big Brother tiver lindo, liso, eu não vou estar ali, né? Porque nas outras contas vai ter alguma coisa pegando, assim. Então, eu sinto um pouco de falta de estar... E aí, eu tenho que me disciplinar pra, às vezes, dizer, tá... Não dá pra abraçar o mundo, né? Então, eu acho que quando a gente vai crescendo a empresa, vão crescendo os problemas, e aí eu, como CEO, tenho que estar onde eu faço mais diferença. Exatamente. Né? Então, eu sinto falta disso. Eu sinto muita falta, e aí tem a questão presencial, híbrido, daquela coisa de se ver e estar junto e entender. Então, hoje é muito, né, mais... desarticulado, então acho que tu perde coisas muito legais, assim, do cafezinho, sabe? Eu até escutei uma referência pra mim que era diminuam as salas de reunião e aumentem as cozinhas, né? E acho que isso faz muito sentido, então eu sinto um pouco de falta dessa convivência pra além do trabalho e, obviamente, né? O poder fazer sem medir tanto, né? Então hoje tu vai falar alguma coisa pra alguém, tu já tem que ter um cuidado diferente, até porque as pessoas não têm a mesma proximidade. Então, por exemplo, eu sou quase grossa no WhatsApp. Mas não é que eu sou... É que eu sou muito direta e normalmente tô fazendo outra coisa e respondo. Antes, as pessoas que estavam próximas de mim já sabiam, já nem ligavam. E é isso. Hoje eu sinto que daqui a pouco pinga uma mensagem pra alguém e a pessoa vai dizer... Né? Então, acho que eu sinto falta disso. Até as pessoas... Que rude, não colocou emoji. Até as pessoas me conhecerem mais, assim, né? Mesmo as que trabalham comigo. Mas, assim, é uma delícia também. Os problemas grandes são legais, divertidos. Uma dica importante, tá? Ô, Stefano, abre aí pra mim.
Cara, se a gente mandar áudio, não é porque a gente tem preguiça de escrever, tá? É que muitas vezes mandar áudio, eu consigo pelo menos passar a minha emoção. E não só pra trabalho, geral, assim, eu passo pra dizer. Porque às vezes eu tenho medo de escrever e eu tenho esse mesmo problema. Eu sou direto. Eu sou muito direto, é horrível. Pô, que grosso. E eu também acho que às vezes emoji, cara, tentar dar sentimento com texto. Não, daí eu mando muito áudio. Então a minha dica é assim, pô, aceita melhor os áudios aí, que tem um porquê de existir. Foi um dos melhores feedbacks que eu já recebi. Queria ser grossa. Grossa no WhatsApp. Deu... Eu? Não! Aí eu parei pra ler as mensagens, eu era bem grossa. Mas é cultural também, né? Porque o brasileiro tem isso, assim, a interpretação em relação à interpretação de texto. Tipo, o americano já fala, tipo, é que nem não, tá? Sabe? Tipo, Greta, vamos fazer isso? Sim. Tu quer dizer que não. Aí como é que tu disse que não no Brasil, assim? Vou dar uma analisada. Quem sabe eu vou... Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso e não faz sentido. O americano diz não. Não quero. Alemão diz não, então tudo certo. Acho que é muito do brasileiro. E eu tô seguindo todos os tiktokers gringos que estão morando no Brasil, tipo aquele Paul Cabanes, assim. Ele fala muito sobre isso, essa diferença da cultura brasileira. É bem legal. Mas esse negócio do instinto é uma coisa que, tipo, eu vejo que é quase recorrente, né? A gente começa a se prender tanto por métrica e eu não tô dizendo que é errado. Faz parte do momento que tu tá. Até porque para trabalhar com contas grandes, assim, tipo, imagino internacionais tipo Didi, tu tem que ter um certo, tem um protocolo, assim, que todos que estão envolvidos têm que entender esse protocolo. Tem. Mas é legal que o que te fez chegar onde tu tá foi o instinto, né? E eu acho que quando a gente vai entendendo, assim, empreender sempre foi, falo isso, né? Empreendi por opção. É muito diferente de quem empreende porque precisa, necessidade, né? Então eu pude experimentar, pude fazer várias coisas, pude colocar minha intuição sem tanto medo, né? E eu acho que é uma coisa que eu me disciplino pra, claro, de outra maneira, estar presente, assim. E até um dia eu vi que tinha uma frase do Steve Jobs que falava sobre intuição. Steve Jobs ou Bill Gates, não lembro. Que era como trabalhava com intuição, como estava presente. E aí eu falei, então tem espaço, né? E aí tudo que tu vai ler hoje, das coisas mais contemporâneas, assim, de gestão, fala sobre isso, né? Tipo, tu ser uma pessoa integralmente, mesmo quando tu tá ocupando um cargo que é difícil, que diz muito não e tal. Então eu continuo tomando decisão muito com base em intuição, mas eu acho que com mais receio. Então, assim, sem tanta ela liberdade, né? Ela tá, mas ela não... É uma intuição que ela tá presente, mas talvez ela seja meio mais polida, assim, né? Então... Sim. E eu acho que faz sentido. Né? Não teria, Não, total, né? total. Eu acho que, sei lá, eu acho que cada um tem o seu momento, assim. Mas a jornada do início, pra mim, ela é só no primeiro ano. Aquela da liberdade, assim, total, de porra louca. Porque tu não deve nada, ainda mais saindo de onde a gente saiu, assim, com condições. Saindo de um bom ponto de largada, assim. Cara, tu não deve explicação pra ninguém, o negócio é teu, foda-se tudo, foda-se todos, é da minha cabeça aqui, não quer, beleza. Se der errado também, eu dou um jeito de me virar, então... Acho que é uma posição bem confortável pra estar o foda-se ligado à intuição lá em cima. E aí vai, né? Depois tu vai... não, agora se perder essa conta, tem 35 pessoas que dependem dela. Fulano não sei o quê. Aí tu chega no cliente e claro, pode ser. E aí, nem sempre é o que tu mais acredita, né? Total. Meninas, eu vou deixando vocês falarem também, tá? Que eu tenho várias coisas aqui. Não, o que eu ia te perguntar, Greta, é que tu compartilha muito sobre essas tuas questões, acho que sensíveis até nas redes sociais, né? E o que eu queria perguntar é se tu tomou essa iniciativa de compartilhar justamente pra também entender as histórias das outras pessoas, né? Porque acho que quando a gente compartilha as coisas, tu se coloca num lugar pra entender se todo mundo passa por aqui, ou se é uma coisa que tá acontecendo contigo, ou se também foi muito do nada que tu pensou, não, vou começar a compartilhar aqui, quem quiser se identificar, se identifique. Isso foi uma coisa que... Foi um processo bem longo, parece rápido, assim, mas eu tinha muito julgamento comigo mesma de produzir conteúdo, né? E acho que todo mundo, de alguma forma... Tem, né? Aquela coisa que posta e fica olhando várias vezes. É meio ruim, né? Mas eu consumia muito conteúdo sobre empreendedorismo, impacto, liderança. E eu tinha muita dificuldade de me identificar com os conteúdos que eu consumia. Acho que um pouco pelo que tu falou, assim, de ter intuição muito forte, de pensar muito nas pessoas. E aí eu olhava... E aí eu começava a me cobrar de coisas que não eram exatamente as que eu acreditava. Então a performance, os tantos dígitos em tantos não sei o quê, o jeito e como tu te posiciona. Muitas receitas, assim, né?
e pouco espaço pra quem cada um é e o que faz bem pra cada um. E aí eu decidi, foi no final do ano passado, que, né, trabalho com conteúdo. Alguma coisa eu sei de conteúdo, né? Afinal, a empresa tá aí. Tá, e se eu pegar e começar a produzir aquele conteúdo que eu vivo falando que eu sinto falta, né? Que é de uma mulher jovem, que empreendeu e que tem uma vida fora do trabalho, mas que entende o trabalho como super protagonista na vida, porque eu também acho que tem os opostos. Ah, não, então eu não preciso do trabalho, então não sei o quê. Não, pra mim o trabalho é central na minha vida, é importantíssimo. Mas eu me disciplino pra que não seja tudo. E aí eu decidi produzir esse conteúdo muito como uma forma de dizer assim, para de reclamar e faz o que tu acredita. Sim. E aí foi incrível, assim, porque não era uma coisa de growth pra mim, porque assim, saber escalar a gente sabe, né? A gente sabe os atalhos, a gente sabe, mas pra mim não era sobre isso, era me conectar com as pessoas que eu sentia que realmente queriam consumir esse conteúdo, tinham... E aí a conexão é de uma base muito engajada, assim, né? Eu recebo muita mensagem e isso foi me dando... Tu tem conteúdos que viralizam que são muito legais também, né? Sim, muito. Teve algum tweet que tu repostou no Instagram agora que deu uma viralizada legal também? Eu gosto de fazer as frases, assim, que são aquelas coisas que eu penso e falo, cara... Sei lá, por exemplo, no carnaval do ano passado eu fiz um que era... Que o carnaval... Era uma frase, um tweet... Cara, o que eu aproveitei o carnaval não diz nada sobre ser ou não competente no meu trabalho, né? Então, assim, eu fui pro carnaval no Rio de Janeiro ano passado e eu ficava, mas não vou postar. Mas não sei o quê. Aí chegou um dia que eu falei, quê? Só um pouquinho? Foda-se. Um dia de folga? E aí, né, rendeu isso. E aí foi super um conteúdo que uma galera engajou e tal. Então, às vezes, eu acho que é dizer o que tá todo mundo querendo ter liberdade pra fazer, mas se tolhindo porque ninguém conversou sobre isso, assim, né? Sim. Então, aí eu comecei a fazer muito isso. E acho que desse lugar de ter uma empresa que tá num momento legal e tal, acho que também ajuda a dizer. Com certeza. Eu faço isso, mas eu vou pro carnaval. Eu faço isso. Então, foi uma tentativa que tem dado bem certo, assim. Tem sido muito, muito bom. E o quanto tu... Tenho duas questões, na verdade, porque, na verdade, teu conteúdo é muito pessoal também. Sim. Mas é pra mostrar que o ser humano, ele não precisa ser extraordinário, né? Ele pode ser só um ser humano que Exato. tem algumas habilidades. Tu passou, acho que há uns 2 anos, talvez, por uma separação. E eu achei muito legal, assim, a forma como... Por mais que tu não tenha abordado o assunto, tipo, pelo menos o que eu acho mais legal de consumir teu conteúdo, tá? Que assim, cara, é a Greta, entendeu? Tipo, é uma pessoa normal que tem os seus problemas, que independente de, tipo, a empresa tá funcionando super bem, de ter, sei lá, quantos clientes e tal. Cara, tenho meus problemas pessoais, lido com eles, tenho uma vida que ela talvez não seja tão interessante, porque a maior parte das nossas vidas no dia a dia, ela não é tão interessante assim. E tem uma beleza muito, muito legal nisso, né? E o outro ponto aqui, que vem uma pergunta junto, que é outro conteúdo teu que eu adoro, é em relação a ser honesta em questão às premiações. Eu acho que foi tu, tá? Forbes Sim. 30 Under 30. Que assim, cara, é pago, entendeu? É pago. Não é aquele negócio que assim, o camarote me ligou e disse, meu, tu é muito foda, tá aqui uma medalha. E tu sabe que isso eu acho que torna tão mais bonito do que dizer assim, sou uma das 30 abaixo de 30 da Forbes, porque sou fodona, caralho, é 4. Não, tem todo um processo. E não quer dizer que pelo fato de ter um processo, ter recurso, tira o meu mérito de estar aqui. Eu queria que tu contasse um pouco sobre isso, assim, porque eu achei muito verdade. Eu falei, cara, finalmente. Porque o que eu tô cansado de ver de gente que tem um monte de prêmio, que é tudo prêmio bosta, que paga só pra dizer que pagou. Aí tu tem o outro lado, que é alguém que ganhou um prêmio muito legal, que é super valorizado no mercado e que não teve problema nenhum em dizer assim, cara, consegui, todo mundo pode tentar. Nem todo mundo vai conseguir, mas eu queria meio que indicar os caminhos para que isso acontecesse. Queria que tu contasse um pouquinho do Forbes. Legal. Foi um processo, porque eu sempre fico nesse processo de refletir sobre os conteúdos que eu consumi e o que eles me trazem. E aí eu acho que isso me traz um senso de responsabilidade, assim. Eu não vou dizer que é um processo na minha cabeça mais fácil do mundo, porque talvez se eu fosse assim, bota ali um negócio. Não, eu fico, puxa, mas daí eu vou dizer que eu ganhei um negócio e aí a pessoa... Então, assim, é um processo, é um looping na minha cabeça, né? Que talvez não mais confortável. Mas, né, eu acho que até por ter tido um burnout, e eu associo muito a isso, é o hiperestímulo que eu tava tendo de conteúdos que me geravam uma cobrança e que me faziam... Eu decidi que eu ia ser eu mesma
nas redes. E que se fosse legal, que bom. Se não fosse, eu não saberia fazer de outra forma, né? Então, acho que sim, de todos os processos meus da minha vida pessoal, eu gosto de trazer. Então, por exemplo, da roda de samba na casa da minha avó, que tá todo mundo num churrasco, a, tipo, chegar num mega prêmio, achar muito legal. Eu gosto de mostrar todos esses lados, assim, porque eu acho que isso constrói quem eu sou mesmo, né? E acho que o processo da Forbes foi muito isso. Porque a verdade é que eu me inscrevi pra Forbes, então é isso, se abre uma inscrição. Eu nem sei quanto que tá hoje, mas quando eu participei era R$80, eu lembro direitinho. E aí eu me inscrevi e foi assim, ridícula. Pra mim mesma. Ridícula, pagando R$80, jura? Jura, fica bem quieta, bem quieta. Não vou contar pra ninguém. Não falei pra ninguém. Ninguém, paguei, falei, tá. Só que aí eu acho que vem essa coisa de empreendedora, de se virar. Eu tinha uma assessoria de imprensa antiga que tinha me colocado num café com o editor da Forbes quando eu tava lançando a empresa. E foi assim, o cara falou, mal, mas não tem notícia nenhuma aqui. Super na lata. E eu podia ter ficado ultra frustrada de cara. Não, eu guardei o cartãozinho. E quando eu me inscrevi na Forbes, eu... Oi, sumido. Seguinte, me inscrevi, né, tal. Está num outro momento da empresa. Passou 3 meses sem um sinal. Nossa, e aí nem te respondeu. Nem me respondeu, um monte de coisa pra fazer. E aí chegou um dia... Aí eu acho que também é isso, né? Então, eu tive essa atitude de pagar. Eu tive a atitude de mandar um e-mail. De me dar o trabalho de escrever um e-mail que contasse exatamente como estava a empresa, tipo, dar mais elementos. Daí um dia era sexta-feira. Eu acho que era sexta-feira, sei lá, era um dia que no outro dia não se trabalhava. 9 da noite eu recebi um WhatsApp dele. E aí eu lembro, eu tava num jantar, eu falei, gente, para tudo que eu vou responder. E eu vou responder bem respondida. E aí eu respondi, eles tinham mais algumas questões e ele... Greta, sei. Mas obrigada. Aí eu falei, não, pelo menos a gente avançou, né? A gente tá melhor do que a gente tava. Com certeza. E aí a gente ganhou a certificação B. Umas 2 semanas depois. O que eu fiz? A mala. Fulano, a gente ganhou uma certificação e tal. Acho que é uma certificação muito legal, vai crescer muito. Dei todos os elementos que ajudavam. E aí ele me ligou. E ele disse, não, tipo, a soma de tudo isso é muito forte. E aí, Forbes Under 30. Aí tem isso era 22 de dezembro. E aí ele me falou... E assim, não sei se tu consegue, mas se tu conseguir vir pra São Paulo depois de amanhã fazer uma foto, a gente te dá uma página inteira. Porque, né, tu vai ao 30 Under 30. Gente, era 22 de dezembro. Era tipo... Não, era 21 de dezembro. Era pra fazer a foto dia 23. R$8.500 o voo até São Paulo. Não, e a vida... Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Não, eu vou, parece. Só que eu falei, não, peraí, eu tenho uma produtora. Me dá a ref da foto, posso clicar hoje pra ti e se ficar igual, beleza? Aí a gente clicou igual no estúdio. Legal. E aí é aquela que tu tá com uma roupa preta, né? E aí foi isso, assim, então eu acho que eu poderia super dizer, um dia a Forbes me ligou, me procurou, me colocou lá e me deu uma página inteira e eu sou 30 Under 30. E talvez as pessoas iam falar, que legal, mas hoje eu sei que, né, inspira mais outras pessoas. Eu recebo várias mensagens no meu Instagram sobre isso. Por exemplo, a galera da Mais Mu me procurou e eu troquei altas ideias, fui almoçar com eles, disse, foi assim que funcionou pra mim e tal. Então eu sinto que eu faço mais diferença, né? E aí pra mim faz mais sentido. Então, talvez tenha menos glamour. Eu não acho, cara. Eu acho que tem mais, cara. Porque eu acho também. Falta tanta... Eu vou te contar uma sobre verificação no Instagram na época que não era comercializado, tá? O que eu conheci de gente que vinha, que verificava Instagram de conhecidos, pessoas super pagando. E aí um dia, eu, curioso do jeito que sou, eu vi que, existiam algumas pessoas que eram amigos, mas que assim, não tinham tanto conteúdo pra ter o selo de verificação, assim. E eu liguei pra um cara e falei, como é que tu verificou teu Instagram? Porque pra mim, não vou citar nomes aqui, tá? Mas pra mim, na época, a única vontade que eu tinha de ter um selo de verificação no Instagram é porque existia uma regrinha, que hoje não existe mais, que se tu fosse verificado e tu mandasse um oi pra alguém que não era da tua base, nunca aquela mensagem caía em solicitação.
Pra mim, que vivo convidando gente pra vir pro evento, era o ouro, assim. Eu sonhava chegar em todo mundo. Cara, eu vou disparar pra todo mundo, não vai tudo bem, sou o cara da Gramado Summit, cara, não cai nessa licitação, mesmo que me ignorasse, você tá visualizado. Claro. E aí a pessoa me disse, queria te apresentar um cara aqui, que ele cuida da conta do Bebeto. E hoje, curiosamente, é o Thiago, aquele menino que faleceu em 2020. E aí, cara, conheci o cara era dono de uma agência, tinha um acordo com o Instagram e tal, não sei o quê. E ele só atendia meio que algumas celebridades para fazer essa intermediação de verificação sem custo. Para algumas pessoas ele tinha um custo. Aí o que eu fiz? Eu pedi para ele, tu acha que rola de tentar o meu aí? E aí ele, cara, rola, tu tem tipo 3 matérias com o teu nome e tal. Eu falei, cara, tenho. Ele falou, manda aí, eu vou tentar. E, cara, eu mandei para ele, passou um tempo e eu fui verificado. Então, tipo assim, hoje não tem mais isso, tá? Mas o Instagram não olhou e disse, olha, como o Marcos é um cara foda, incrível, especial. Não, tinha um cara que atendia a conta do Bebeto, ele abriu uma possibilidade da gente se tornar relativamente amigos, e ele disse, cara, eu perguntei, posso? Ele pode. E eu comecei a falar isso na época, assim, era meio que pedir. A própria Gramado Summit, na época, depois que a gente desenvolveu um relacionamento com o Instagram, a gente pediu pra... E aí eu vejo que é muito engraçado, tem várias pessoas, tá, Greta? Várias pessoas muito conhecidas, que na época, quando elas verificavam, elas tinham vergonha, não é vergonha, assim, é tipo, eu tenho que tornar aquilo tão maior, quase que inexistente. E não, eu fui verificado, não, cara, eu mandei a verificação lá no meu perfil, na Binha, tá? Eu falei, não, porque eu sei que só se tu for a Madonna ou Neymar, aí tu recebe. Se tu é qualquer pessoa abaixo dessa celebridade absurda, não é... E eu descobri que as pessoas gostavam mais da minha história, pessoas que eu digo no meu redor, claro. assim. Elas gostavam mais da minha história do que essa história megalomaníaca, porque fica muito... É tipo escrever livro. Acho que a melhor forma de resumir assim. Sim. Tu sabe tanto quanto eu que 60% dos livros de gestão que estão no mercado disponível, tô inventando uma métrica aqui, mas eu vou botar 60% porque deve ser mais, é feito por Ghostwriter. Claro. Quando veio a possibilidade de eu escrever meu livro, se tu pegar o livro que a gente escreveu com a Belas Letras, tá lá Marcos Rossi, Renata Garcia e Martina Belotto. Porque o cara da Belas Letras pintou um dia no escritório, queria ouvir a história da Gramado, eu contei a história da Gramado, e eu falei assim, cara, a gente podia escrever um livro juntos, né? E ele, pode, cara, vou trazer um ghostwriter. Eu falei, não, eu quero que as duas meninas que têm mais capacidade de escrever do que eu, escrevam o livro e recebam os méritos por isso. Porque senão é tudo uma ilusão, né, cara? Tipo... E aí quando a gente vai, sinto quando a gente vai abrindo, assim, cara, a galera que faz acontecer e empreende e tal, é a galera incansável, é a galera que não... Ontem eu recebi um e-mail, o título do e-mail era vaga de emprego. A pessoa conseguiu meu e-mail. Aí ela botou, oi, tudo bem? Tem vaga aí? E acabou o e-mail. Daí eu falei assim, tava com outras pessoas no escritório, eu falei, quem que essa pessoa tá enganando? Ela acha que ela vai conseguir um emprego com esse e-mail aqui que ela me mandou? E aí, é que assim, é meio tipo, vou fazer por fazer. Enquanto tem uma galera, que eu acho que é isso que a gente tá falando, eu com a história... Não, eu parava, eu escrevia e-mail, eu queria, eu articulava, eu ia, eu voltava. A galera incansável, é isso. Tem eu gosto muito de Steve Jobs, cara, muito. Eu cito ele, acho que todo papo que eu tenho tem alguma coisa dele, porque eu fui meio que aquele millennial que viu que o mundo da música, tá? Ele sempre foi muito tentador, assim, ser um roqueiro, ser um rebelde, quebrar padrões. E aí, cara, quem não conseguiu ser músico e começou a gostar de empreender, olhou o Steve Jobs meio que como esse rebeldão, assim. E tem um negócio da HP, que é como ele conseguiu o primeiro estágio dele na HP, que ele pega uma lista de telefone, à época que todos os telefones eram listados em lista de telefone na página amarela, ele pega ou o número do Hewlett ou do Packard e liga dizendo assim, cara, eu sou Steve Jobs, um estudante, e eu tô fazendo um projeto aqui, eu gostaria de umas peças gratuitas para esse meu projeto. E aí o dono da empresa contrata ele porque ele simplesmente pegou o telefone e pediu. Então isso eu acho que falta muitas vezes, assim, a galera que é meio que um sucesso muito fácil e muito midiático. Se ilude, e sem essa vontade, tipo assim... Eu tenho muita lembrança, assim, por mais que meu pai seja empreendedor, minha mãe também, do mercado, eles sempre me disseram, tem uma coisa que é a coisa mais valiosa que a gente tem, que é a nossa reputação. Isso aí a gente levou anos pra construir. Eu não vou te botar em nenhum lugar que tu não esteja pronta. Então, eu não comecei minha trajetória empreendedora com os contatos dos meus pais. Nem a pau. Era tipo assim, te vira, mostra que tu sabe. E eu fazia cold calling, assim, ligava, né? E eu lembro direitinho quando, eu sempre falo, quando a Pet Shop Molecão
me atendeu e marcou uma reunião. Cara, foi uma alegria, foi maior do que os contratos que eu fechei recente. Porque era assim, alguém vai me escutar. Só que assim, o que era? Era a Greta incansável, que ligava pra um monte de gente, até que um dia a Unicinos abriu porta. Abriu porta e foi o nosso primeiro cliente. Eu falo, né, cliente maluca, porque a gente mal tinha portfólio. Mas ela disse, vou botar um investimentinho aqui nessa galera e vou ver o que acontece. Então, assim, eu acho que tem muito isso. Não E eu acho que hoje no Instagram, as coisas, parece que todo mundo começou voando. E tu não acha que causa uma frustração também pra quem consome esse conteúdo? É que eu acho que até chegar à frustração, a pessoa já tá louca, assim, né? Eu falei pras gurias hoje, assim, uma das minhas frustrações pessoais é... Porque síndrome do impostor meio que todo mundo tem, tá? Sim. Isso aí eu acho que é uma coisa meio que padrão de mercado já. Mas cara, esporadicamente, nos meus momentos de fragilidade, sozinho no meu quarto, consumindo um conteúdo de TikTok, eu vejo um moleque de 26 anos que já fez tanta coisa mais do que eu. E eu penso, puta, eu tô com 36, eu tô tão longe disso. Aí rola, mas daí logo depois eu penso... Teve muita gente muito foda que fez tanta coisa assim. Mas tu que tá do outro lado, tu que produz conteúdo, tanto pessoal quanto para outras empresas, assim, tu não acha que deveria existir uma responsabilidade maior na criação de conteúdo em relação à verdade daquilo que é colocado numa rede social? Muito. E eu acho que isso também tem um pouco na minha formação em jornalismo. E eu acho que eu tenho essa coisa da responsabilidade, assim, pelo menos na faculdade, né, de que mensagem que a gente tá passando, o que a gente tá levando, como a gente tá fazendo. Então, eu sou muito crítica com isso. Nos meus conteúdos e no que em quem eu decido seguir, né? Então, eu acho que hoje o nosso ativo, assim, é quem a gente tá escolhendo pra seguir. O que a gente tá consumindo, o que a gente tá... E eu acho que é muito fácil se perder, assim. A gente produzindo e eu sempre falo, né? Uma coisa é produzir conteúdo tendo que pagar o boleto do aluguel pelo conteúdo que tu produziu. Não sei o que é isso. Deve ser desesperador. Tu deve apelar. Sim, e aí eu sei que uma foto minha, sei lá, de biquíni, vai ter mais engajamento, vai subir meu engajamento. É mais fácil pagar o boleto com ela. Mais fácil. Outra coisa é, né, sei lá, não é do que eu vivo, né, hoje. Então é diferente, eu consigo ter o filtro. Então eu acho que é muito fácil também. E a Greta sempre pensando que tá... É muito fácil eu sentar e falar assim, tem que ter muita responsabilidade e tal. Gente, dia 5 tá vencendo o aluguel, eu preciso lançar o não sei o que, eu preciso fazer... Mas é uma linha tênue, né? Muito. Tipo, eu vou dizer, é que nem Pablo Marçal. Pô, Pablo Marçal pra mim virou canal de comédia. Eu descobri como consumir Pablo Marçal e eu adoro consumir Pablo Marçal antes de dormir. Dificílimo, né? Porque, cara, mas assim, eu descobri como consumir o conteúdo dele, tá? Mas eu fico pensando pra quem não tem, assim, um... Filtro. Tipo, pra quem não... Pra quem tem um pouquinho mais de dificuldade de entender o que é falado, pode gerar uma frustração muito grande, assim. Muito. Aí eu acho que entra num lugar muito ruim. Eu acho que tem que ter muito essa... E assim, quem produz muito vai cometer gafe, não tem, né? Mas até eu tô num momento que eu tô muito pensando assim, cara, o tempo das pessoas é muito valioso. Vale eu botar esse conteúdo ou não vale? Os tetos que eu tenho, assim, sabe? O que eu tô agregando aqui? O que eu tô falando? E às vezes não é agregando que eu vou trazer um papo de empreendedorismo. Às vezes eu agrego muito mais postando que eu corri, eu acho. Porque a pessoa pensa, putz, mas daí eu tenho que cuidar. Eu acho assim, não posso ficar falando corre. Pô, a pessoa tem filho, tá fazendo não sei o quê. É muito fácil eu lá, né? Então, assim, eu acho que tudo tu tem que ter esse... Entender o que tu tá falando pra quem e o que tu tá causando a pessoa, assim, né? E eu acho que pouquíssimos criadores de conteúdo estão com esse senso de responsabilidade, assim, sabe? Estão pensando nisso. Estão falando o que querem falar e é isso. E se dá engajamento, bora. Bora. Não, tanto é que cada vez tá apelando mais, as fórmulas mais prontas, as coisas, né? Assim. Sim. Tanto que a gente viu, né, a questão desses jogos. Exato. Né, do tigrinho e tal, né? Exatamente. Eu, no meu Instagram, várias pessoas que eu seguiam faziam esse tipo de publicidade. E aí depois, quando tu descobre que era o que dava muito dinheiro, aí é isso, né? A pessoa que topava esse trabalho era porque o valor era muito atrativo e, beleza, eu tenho que pagar contas. Tanto é que eu via nessa semana uma criadora de conteúdo fazendo isso e eu falei, cara, depois de tudo que aconteceu, tu continua? Dinheiro vale a pena. Sabe o que eu fico pensando, Greta? Eu queria tua opinião, na verdade, em relação a... Porque eu tô com 3 jornalistas aqui, né?
As meninas são jornalistas, tu é jornalista. Tem uma discussão bem interessante no governo americano em relação à inteligência artificial e não deixar que aconteça com a inteligência artificial o que aconteceu com a criação de conteúdo e a internet 2.0, assim, que é a liberdade de expressão na internet. E faz o que quiser. Faz o que quiser, isso aí é um mundo que não precisa... a gente não precisa... depois a gente vê o que acontece, aí o caos acontece. Agora, o rolê o que tá sendo discutido não vamos deixar acontecer com a inteligência artificial que a gente deixou com o mundo social. Eu queria a tua opinião sobre essa questão do mundo social do jeito que ele tá. E eu vou te contar uma coisa que eu vivenciei e que eu dou risada, assim, mas é que pra mim não me incomoda. Eu entrei na ação de conteúdo também, tá? E teve um conteúdo meu que viralizou. Eu não sei nem por que viralizou. E se tu me perguntar, cara, é legal, assim, não faz sentido nenhum. Eu tô numa palestra no Araújo Viana e eu falo sobre curva da difusão da inovação e cito um exemplo do porquê a Netflix, ela começou em 97, 2013 ela se consolida, e o porquê o modelo de negócio das locadoras, ele estava fadado ao fracasso. Juro pra ti, eu te mostro os comentários, tá? Tem pessoa que me odeia por isso. Porque tinha meio que uma saudade das locadoras. E começam a me xingar, que eu sou a cópia barata de Steve Jobs. E quando eu ouço o vídeo, eu não consigo entender por que as pessoas perdem tempo comentando o seu ódio por algo que, tipo, não é ofensivo pra ninguém. Eu queria a tua opinião em relação a essa liberdade toda de expressão que a gente tem. E se tu tem algum pensamento do porquê as pessoas têm a necessidade de expor as suas opiniões em coisas que não fazem nem sentido. Eu não sei nem se essa minha pergunta faz sentido. Mas tu entendeu mais ou menos onde eu quero chegar? Não, eu acho que, né, esse ambiente... primeiro, né, toda a questão da inteligência artificial entra em camadas muito profundas, né? Assim, tanto, sei lá, a crise dos roteiristas agora em Hollywood, os dubladores, talvez até os filmmakers daqui a um tempo, né? Tudo que a gente... Enfim, uma transformação bizarra que vai mudar e que tá mudando muita coisa num sentido muito mais rápido do que tudo que a gente já viu, né? E eu acho que o que acontece é toda a camada de ética, que pode, que não pode, né? Sei lá, campanha lá da Volkswagen com a Elis Regina. Cara, pra mim aquilo é bizarro. Bizarro. Sei lá, ela jamais gravaria aquela propaganda. Então, como é que a família dela pode autorizar? Pra mim é bizarro isso, assim. Então, eu acho que tem toda uma camada de regulamentação que precisa ser feita, inclusive, pra evitar coisas que a gente nem imaginava, dos mortos estarem vivos, né? Sim. Então, quando a gente tá falando de conteúdo, não vai ter mais limites, assim, do conteúdo tá em várias línguas. Eu falando em qualquer língua é um negócio que eu não controlo mais, assim. Então, acho que sim, precisa ter regulamentação e tal, controle num bom sentido. Não tem como deixar completamente livre e completamente... Eu acho muito complexo. Até porque, antigamente, a informação... E aí tem um lado extremamente positivo e um lado extremamente negativo, né? A informação estava na mão de poucos, né? Dos veículos. Hoje... influenciadores, que a gente tava falando, né, 5 minutos atrás, sem nenhuma responsabilidade, tem um alcance mais poderoso, né? Muito mais forte. E que qualquer coisa tira o perfil e era isso. Então, assim, eu acho que tem uma grande questão de transformação que a gente tá vivendo e que a gente precisa parar pra refletir, que a gente vai precisar ter alguns controles e alguns... Né, tem agora campanhas para ter selo de verificação de inteligência artificial. Inteligência artificial utilizada no conteúdo. Acho super importante, assim. Acho que não é pra gente deixar de fazer coisas, mas a gente precisa saber o que a gente tá consumindo. Eu acho que essa é uma grande questão. E tu sabe que é impressionante, assim, quando eu ouço um papo, tipo, o mundo antigamente era melhor, a minha resposta é não. O mundo era tão escroto quanto ele é, só que agora as pessoas têm a internet disponível na sua mão pra fazer os comentários escrotos que elas sempre quiseram fazer. Entendeu? E com inteligência artificial é assustador, né? O nível de aprendizado que a gente tem que ter pra não entrar num mundo muito catastrófico.
E aí eu acho que quando isso, né, quando acontece isso das pessoas simplesmente irem lá e desabafarem e falarem o que elas querem, quando elas querem, onde elas querem, tem coisas muito positivas, tem temáticas que nunca foram pauta, que hoje são, e que ajudam, né, então todo mundo tem voz, então, sei lá, temáticas de diversidade e tal entram mais forte, mas também tem uma falta de responsabilidade, né, assim, eu falo o que eu quero, a hora que eu quero e se tiver eco, beleza, assim, então... Mas daí é dificílimo, né? Não tem... que a gente vai... das pessoas poderem comentar ou não, né? Sim. Aí eu filtro. Ô, Greta, e como tu vê, assim, no lado de quem trabalha com produção de conteúdo, né? Como que tu vê, assim, tendências e como que tu acha que vai ser a aplicação da inteligência artificial no dia a dia de vocês, assim? Vocês discutem muito sobre isso? Sim. Muito. Hoje a gente já aplica muitas coisas, então a inteligência artificial já tá na rotina dos redatores, já tá na rotina dos diretores de arte, então a gente entrou numa concorrência agora e a gente sinalizou, toda a concorrência foi feita a partir de inteligência artificial, a gente não fez nenhum layout, até porque a gente não, muitas vezes não concorda com essas concorrências que é pra virar noite, pra... Então tem um benefício, né? A gente conseguiu entregar o nosso valor criativo só com inteligência artificial, assim. Midjourney, usando várias coisas. Então, a gente tá muito atento a isso e agora a gente tá montando um board só pra discutir questões de inteligência artificial no nosso negócio. Então, é total preocupação, pauta e visão de oportunidade, assim, né? Então, a gente sabe que ainda também tem muito que surfar. Sim. Hoje, a gente rentabiliza alguns contratos, inclusive, por olhar de uma maneira diferente pra inteligência artificial. Então... E tu acha que aquilo que não... é feito por inteligência artificial, vai ser tipo o vinil, que é uma coisa que tem um alto valor de mercado. É difícil de encontrar, mas quando tu encontra tem um alto valor de mercado, pra quem não tem pressa. difícil dizer, né? Vou te dar um exemplo. Hoje, a gente tem um projeto que tá pra gente anunciar a qualquer momento, talvez até o momento desse podcast a gente até já tenha anunciado. E... não, vou contar, tá? Não, tranquilo. Não pensei que tu ia contar. Cara, eu tava só escutando é que depois do negócio do dado eu fiquei um pouco assustado, que eu meio que dei spoiler. Mas assim, a gente tem uma agência que nos atende e é um projeto bem dentro do nosso meio, assim, bem disruptivo, assim, da forma como a gente entende o nosso próprio produto Gramado Summit. E hoje, conversando com o Gustavo Mello, que é o dono da agência, eu perguntei, tu tem alguma visualização desse projeto? Que eu queria dar uma olhada, assim, pra ver se, tipo... E ele tinha, cara. E aí o que ele tinha, na verdade, era toda a estrutura de imagem que a gente vai usar para esse projeto. Só que para ele conseguir colocar para tela aquilo que ele sonhava, ele desenhou à mão. Então, cara, eu vi ele desenhando à mão o negócio, ele fez todo o conceito. E aí ele depois, obviamente, vetorizou tudo e tal. Pegou. Cara, aquilo me deu um negócio assim de tipo, no final ele meio que tava dando a folha do rascunho dele e falou, e não é rascunho, tá? É bem feito. Ele, cara, leva pra ti de presente. Eu falei, pode me dar um autógrafo nisso aqui que eu quero ter isso como quadro, assim, sim. cara. Porque eu acho que tem um alto valor nisso, assim. Apesar de que eu não quero lutar contra a inteligência artificial, não é isso, assim. Mas será que não vai ter um valor tipo vinil, assim? Porque o vinil hoje não teria nem por que desistir. Sim. Mas diferente do CD, ele ainda tem um mercado. É difícil entrar nisso, assim, né? Mas é muito louco, porque agora eu fui numa exposição em Amsterdã e aí tinha uma sala que eram as criações feitas com inteligência artificial. Cara, eu não me conecto com isso. Sei lá, tipo, alguém brifou esse troço. Pode ser eu, né, em 2024, que não consigo. Mas, tipo, pra mim não conecta. É muito diferente de na outra sala, que era um quadro pintado por alguém e eu ficava, a pessoa... Que foda, né? Incrível, que maravilhoso. De entrar numa sala, estas obras foram criadas com inteligência artificial. Eu falei, que legal. Né? Mas pode ser eu, não sei lá, talvez daqui a 10 anos eu vou falar, nossa, o que eu tava falando no podcast? Mas tem valor, entendeu? Exato. Porque, assim, tem gente que compra isso. Exato. Mas daí, eu também não sei o quanto é, tipo, para ser disruptivo, sabe? Sim. O quanto conecta como arte. Aí eu acho que entra em, né, outras camadas. Tá, mas peraí. É porque representa um momento do nosso mundo e eu me conecto com isso, mas... Exatamente, aí tu olha um desenho e tu vê a pessoa desenhando e ela tem outro valor. Então, sim. Eu acho que sim, acho que tem coisas que... os roteiros todos vão ser feitos a partir de inteligência artificial.
Tá, mas quando vier um que foi feito Por um que nem o cara... Vai ter diferença, óbvio, né? Então, acho que é difícil prever como vai ser, assim, mas não adianta. É uma coisa que leva 5 minutos, ela leva 5 minutos, outra coisa que... E tu acha, Greta, que inteligência artificial, o papo sobre inteligência artificial vai ser muito tipo metaverso, assim, ou não? Não. A gente vai estender ele? Não. Porque eu sempre achei o metaverso bizarro, tá? Dicas de passagem. Mas, tipo, a gente vai estar discutindo com tanta força quanto a gente está discutindo agora. Porque, assim, cara, que a gente, na verdade, a gente só está discutindo isso porque o ChatGPT chegou e está na mão de todo mundo. Mas eu estava comentando com as meninas, o Luiz Lambi, em 2013, o Lambi que foi secretário de inovação, ele falava inteligência artificial e tinha publicação sobre isso. Aí agora chegou na mão de todo mundo usa, todo mundo tem medo. O ser humano tem um medo absurdo que a sua existência vai deixar de ter um porquê nessa face da Terra. E aí, mas assim, pelo menos para mim, assim, tão importante quanto esse momento de discussão que a gente está tendo agora é a sequência disso tudo, porque tende a ficar cada vez mais cabulosa a situação em relação a algumas questões. Assim, eu só tenho medo que, de repente, esse ano é o ano da inteligência artificial, ano que vem, sei lá, vai ser o ano do Apple Vision Pro e a gente vai começar a falar em realidade aumentada de novo. Então, eu queria a tua opinião, assim, se é um assunto que ele vai continuar em pauta, que ele vai continuar aquecido, ou vai ser uma hora que simplesmente ele vai ser esquecido e alguns grupos vão se preocupar um pouco mais que outros. Eu acho que não. E digo acho porque hoje, por exemplo, dentro da Eixo já é tão presente que faz parte do nosso dia a dia. Metaverso nunca foi, né? Nunca mudou o escopo de job description de alguém. Hoje tem redator da Eixo que tem um job description diferente por conta de inteligência artificial. Então, óbvio que ainda é uma fase de tá na mão de todo mundo, eu uso de vez em quando, mas hoje a gente começa a desenhar processos dentro da Eixo, formas de fazer que estão intimamente ligadas à inteligência artificial. Eu fui estudar prompt. Não estudei nada de metaverso. Eu li as coisas e, que legal, tal, mas não. Eu sentei e virei, por uma semana, redatora na Eixo. Ninguém sabe disso. Mas eu fazia as redações com prompt de ChatGPT. Pra eu entender e conseguir olhar para operações e diagnosticar como é que a gente muda o nosso jeito de operar. Então, assim, isso já mudou o meu dia a dia, né? Isso já mudou o negócio. Então, eu acho que não é uma coisa que é passageira, né? E, realmente, pra muita coisa tu não sabe se foi um ChatGPT que escreveu ou foi um redator. E como que muda na prática, na entrega pro teu cliente? É só agilidade? Não, muitas vezes melhora a qualidade. Melhora a qualidade. Dependendo, sim, se bem utilizado, se o prompt é bom, se o briefing é bem encaixado, tu não deixa ninguém... Nada do briefing descoberto, né? Porque já tá tudo ali, então já tem os do's e don'ts. Às vezes o redator tá... né? E faz mais distraído, esquece daquele don't da marca aqui, e foi pro cliente. Então tu acaba sendo mais processual. Pra algumas coisas é incrível. Não vai ser pra campanha da sacada, Não, isso aí não vai funcionar. Mas agora, pra muitas coisas de performance, vai super funcionar. E já super funciona pra gente. Que loucura, cara. É doido saber que já estão aplicando, assim, que tem total. uma área específica pra isso. Total. Não achei que a gente estivesse nesse estágio já dentro das agências. Total, assim, de gente que revisa ChatGPT. E pra contratar profissional com essa especialidade? O rolê é muito complicado? Muito. No caso, não tem. Não tem. Seria esse o novo programador? É que não é uma questão muito de programação, né? Tipo... Não, que eu digo assim, sabe aquele profissional. Escasso, aquele profissional que tá escasso no mercado, que é difícil de encontrar, tem uma puta valorização. Mas a curva, ela é rápida, é isso. Me desloquei do que eu tava fazendo, eu fiquei, uma semana como redatora, fiquei um mês e meio estudando e já aplicou e já fez a diferença. Então, não é uma coisa que... Aprendizagem rápida. É aquela coisa... Voltei lá na Forbes, eu poderia dizer que é uma grande coisa. Vou dar palestra. Vou pro palco, vou falar como usaram o ChatGPT para as criações do... Essa é uma métrica muito legal, cara. A gente tem essa grande vantagem de estar numa cadeira muito privilegiada, que é descobrir qual assunto é o assunto do momento. É baseado nas sugestões de palestras que a gente recebe. Tipo assim, inteligência artificial. Total. Todo mundo. Sou especialista em inteligência artificial 4.0. E ano passado era tudo metaverso, assim. Todo mundo queria falar do metaverso.
E é tão bizarro, tá, o metaverso, que, tipo, eu tive palestrante que eu vi em outros eventos que vinham com o negócio e faziam um tour virtual no metaverso do Facebook. Cara, ridículo, cara, pelo amor de Deus. É louco, né? Nossa, isso é muito Os especialistas de curto prazo. Sim. Você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia perguntar, Greta, que a Martina falou sobre tendências e tudo mais. A gente fez uma pergunta parecida pro Dado também. o Dado é muito... Eu acho que é interessante também perguntar pra ti. Responsa. Não, mas perguntar, assim, na área da comunicação, o que tu vê como tendência? Acho que a inteligência artificial, acho que, né, as tuas respostas mostrou ser uma tendência. Mas o que tu considera, assim, que seriam as próximas tendências, assim, pelos teus clientes, pelo que vocês vêm construindo na Eixo? A gente pode ir de uma dimensão bem, assim, ampla, que é o conteúdo com impacto, né? Então, assim, o que é minha marca? E aí, dá pra ser super raso nisso, ou dá pra ser extremamente profundo, né? E aí pode ser especialistas... Como é que tu falou? Curto prazo? Curto prazo. Que, impacto... Não, mas... que conteúdo, o que a minha marca tá gerando que realmente faz diferença. Então, eu vejo isso muito presente nas discussões de comunicação, nas estratégias de negócio dos clientes. E né? muda a percepção do consumidor? Muda. Tipo assim, se tu faz uma campanha muito focada no porquê a marca existe, uma campanha focada em alguma, sei lá, coisa, gatilho aleatório de mercado, muda essa percepção? Tu acha que o consumidor tá mais inteligente? Muda, depende da estratégia que tu adota, assim, né? Mas hoje, como a gente trabalha muito com clientes da nova economia, que são clientes muito direcionados por dados, a gente dificilmente entra na campanha da sacadinha, assim, né? É tipo, eu tenho esse problema de negócio, eu preciso resolver este problema, então, seja uma diferenciação de mercado, seja... E aí, normalmente, que conexão que eu trago com o meu consumidor, né? Onde é que eu linko, qual é o ponto que eu encaixo com ele que eu me torno essencial, né? Então, esse drive de as marcas mais essenciais, olhando para impacto, isso tá muito presente nas estratégias, assim. Eu vou conversar com os clientes, são problemas complexos, né? Não são problemas simples, assim. Não é só a comunicação que vai resolver, tem todo o drive do negócio. Mas, por exemplo, todas as conversas, até com empresas B, assim, que tem... Conversar com a Natura, entender. A gente fez agora um job incrível para eles, de como é que eles mostram os dados, sabe? As coisas que eles... E é um senso de responsabilidade absurdo, assim. Então, eu vejo uma tendência de dizer, não adianta ficar fazendo. Eu quero fazer menos, mas eu quero conectar, eu quero fazer sentido. Claro, de tecnologia a gente já falou, inteligência artificial eu vejo uma coisa também agora um pouco presente, daí não é porque eu li nada, mas das marcas querendo se conectar mais com as cidades, assim. Eu acho que talvez seja um efeito meio pós-pandemia. Interessante. De marcas querendo... Como é que eu tô presente na cidade, como é que eu, né... A gente tem vários trabalhos, por exemplo, para Ambev nesse sentido, né? De revitalizar uma coisa, de fazer... A gente fez um painel da Corona no Museu do Olho, lá em Curitiba, para falar sobre Corona retornável. Então, era uma coisa que as marcas achariam que uns banners e uma campanha digital e não sei o que tava resolvido, sabe? E aí, hoje, querem encontrar novas formas de fazer. Então, é através da arte, né? Sensação de pertencimento em relação à cidade, né? Eu acho. A gente tem feito muitos projetos que conectam com a cidade. Assim. Legal. Enfim, trouxe algumas coisas. Sim. Mas acho que são coisas que é engraçado porque elas estão desarticuladas, mas elas estão presentes em todas as conversas que a gente tem. Greta, deixa eu te perguntar o seguinte, eu não conheço tua mãe, tá? Mas eu vou querer pegar o exemplo do teu pai aqui, que é uma figura que, pelo menos no meio que eu percorri desde o início, ele é uma figura muito emblemática, uma figura conhecida. E eu tenho certeza que a gente divide um pouco da mesma frustração, assim, de ser somos filhos de pessoas muito conhecidas. E pelo menos pra mim, eu nunca quis ser a sombra da minha mãe. Eu queria que as pessoas entendessem que por mais que a história da minha mãe seja muito incrível e ela mereça tudo que ela tem, o filho dela não precisa ser filho dela. O filho dela pode ter um nome, pode ter um CPF, pode ter alguma contribuição. E eu acho que ela sempre me provocou para que eu conseguisse ter isso também. Eu acredito que tu deva ter um pouquinho disso, assim, alguma semelhança. Então eu queria saber os desafios, assim, de ser filha do teu pai
que é um cara tão forte. Eu sei que hoje ele tá contigo junto, mas assim, tu, logo no início do nosso papo, disse, cara, ó, te vira, vai fazer o teu rolê. E como que é isso, assim, e é por isso que tu começou a tua vida empreendedora, assim, pra tu deixar... Olha só que legal, ouvir da minha mãe isso, tá? Não tem orgulho maior pra minha mãe do que ela ser mãe do Marcos. Ai, meu pai fala isso. É que antes, tu era filha do César. Uhum. Agora, eu sou pai da Greta. Muito bom. Que legal. Eu acho que é, assim, por muito tempo e com menos maturidade, foi um grande problema pra mim, né? Eu cheguei num estágio escutar que eu só tava no lugar porque meu pai era meu pai, senão eu não estaria. E eu lembro que aquilo, nossa, foi horrível pra mim. Nossa, chorei, sofri. Chegou um momento que eu entendi. Não tem o que eu faça que vá fazer com que eu não seja filha dos meus pais. Isso aí tá posto. Eu vou fazer o melhor que eu posso com isso. Mas isso tá posto. Aí eu comecei a botar outra lente. Que é, cara, se eu já partir daqui e não daqui, porque desde criança eu tô sentada na mesa do almoço de domingo e meus pais estão tendo os papos mais incríveis de gestão, trazendo os problemas, e eu cresci com isso, eu tenho que ir além, né? E aí, uma coisa minha. Então, assim, eu saio na frente em vários sentidos de repertório. Às vezes eu tomo uma decisão que a gente acha que é totalmente... Que a minha intuição vem da bagagem que eu tenho, né? Então, assim, muita coisa que eu escutei e aí eu comecei a falar assim, não, eu vou me orgulhar desse troço aqui e vou fazer melhor e vou, né, me puxar. Então, acho que me trouxe mais responsabilidade. Eu sinto, e provavelmente também sente isso, né, Marcos? Assim, minha mãe fez isso. Primeiro eu quero dar orgulho, né? Assim, a gente não adianta, a gente quer, assim... Meu pai entende. Eu não quero que ele vá numa palestra, assistir uma palestra e fique com vergonha da filha. Eu quero ter orgulho, então tem que fazer a melhor palestra do mundo, né? E ele já é um cara... Então, assim, eu acho que isso me trouxe mais responsabilidade pra eu seguir o meu caminho. E é isso, meus pais sempre tiveram muito cuidado do quanto eles iam ou não iam. E eu acho que eu agradeço muito isso, assim, sabe? Porque eu acho que também pode... É fácil pro pai... Tá, filha, tá aqui, ó. Faz assim. Então, meu pai, ele investiu no meu negócio, por isso ele é meu sócio. Mas ele é um mentor. Ele não tá no dia a dia do negócio. Ele não toma, ele não entra em reunião de cotidiano com o cliente. Ele não tem nada a ver com as concorrências, com, sei lá, 99% das concorrências que a gente já fez. E eu acho que isso é muito importante, assim, né? Eu vejo que, às vezes, tem muita gente que fala, como é que é trabalhar com o pai? Não é exatamente, eu não trabalho com meu pai, né? Porque eu vejo ele na reunião que a gente tem semanal, e aí, se eu precisar, eu posso acionar, assim, né? Mas é muito diferente. E eu acho que ainda bem, porque todo mundo, né? Quem eu falo que tem um processo de sucessão, ou coisa... Aí é muito mais difícil, né? Sim, muito total. mais complexo. Aí tu fica muito mais... Tu teve isso? A possibilidade de fazer sucessão ou... Não, meu pai já tinha vendido quando... não tive. Não, porque eu, pelo menos, comecei a ter uma admiração muito grande para pessoas que fazem o processo de sucessão muito. E conseguem tornar o negócio ainda maior, assim, porque no início, pelo menos para mim, assim, a minha visão era de preconceito total. Ganhou a empresa do pai, da mãe, é fácil, não sei o quê. Aí hoje que eu tô do outro lado, eu penso assim, cara, mas é difícil, né, fazer uma sucessão. Muito. Tu lembrar que são teus pais, mas eles chegaram até ali por um motivo e tu tem que responder pra eles, tu tem que estar ali por mérito. Só que não é assim, a gente tá aqui por mérito, mas em negócios separados, né? Não, tu tá ali por mérito dentro. Não, eu acho que é muito mais difícil. Eu não sei se eu conseguiria fazer sucessão, assim. Eu não conseguiria, fato. Mas eu não... E aí eu acho que é isso, assim. Acho que ser filha dos meus pais tocando um negócio que é meu é mais fácil. Assim, eu também acho. Sim. Que eu criei. Sim. E que várias vezes meu pai trocou comigo no telefone e eu falei, não, mas eu entendi o teu ponto, mas eu vou fazer diferente, tá? Daí ele falava, tá. Aí eu quebrava a cara, fazia errado. E tipo assim, eu tomava decisão, né? Sim.
conselhos de pais nunca estão errados, tá? Isso é uma coisa... É raro. É horrível. Eu tenho um papo do Piangers que eu... Cara, como eu gosto do Piangers, cara. Ele é incrível. Nossa, é uma coisa... É que pra quem é pai já e também ao mesmo tempo já fui filho... Hoje a minha posição é muito legal, tá? Porque eu sou pai, mas eu fui filho. E aí algumas coisas quando eu era filho que eu dizia assim, eu não vou fazer quando eu me tornar pai, eu tô fazendo. Todo E aí mundo ele tem fala alguns que papos que são exatamente o que tu falou, assim, esse protocolo de tipo, tá, eu quebrei a cara. Então o pai tinha razão, né? Porque Nossa, tem um tantas porquê. vezes que eu fiz isso. Tipo, se eu tivesse escutado aquela coisa básica, assim, puta, eu não ia estar arrependido. E como é que é pro teu pai ser conselheiro? Ele já compartilhou contigo como é estar do teu lado e ser um conselheiro e não... Porque ele é sócio, Ele é sócio. só que é um sócio conselheiro. Ele é um sócio que... Eu acho que hoje, assim, ele tem vários negócios, então ele divide a atenção. Acho que se ele não tivesse, seria mais difícil, porque daí ia dar mais vontade de entrar. Mas ele diz que é incrível que com a cabeça da geração dele e do jeito dele, ele não conseguiria estar tocando a empresa. Né? Ele disse, hoje tu tem a cabeça do teu tempo, então tu faz as coisas que eu não conseguiria fazer mais. Aí eu te dou minha voz de experiência para algumas coisas que eu já fiz, tu não errar, né? Mas então ele tem uma admiração muito grande, não só por mim, mas como pelos meus sócios também que estão na operação, de coisas que ele não conseguiria estar fazendo do nosso jeito, né? E tanto é que ele é sócio nas outras empresas, muito da galera da minha geração. Eu acho que tem isso, assim, ele entender que o jeito de operar dele faz muito sentido, mas o mundo mudou, né? Então, eu acho que ele tem essa habilidade, e ele diz isso, de saber, né? A gente transgride mais, a gente, né? Ele já é mais... Então, eu acho que isso é muito legal. Agora a gente tava, né, conversando, a gente tá entrando num outro negócio, e ele já tava, né? Ele entrou numa reunião com a gente de nariz torcido, assim, né? Tipo, pra que a gente vai fazer isso aqui? Porque é um negócio que ele nunca fez. E pra ele é muito mais fácil seguir protocolos que ele já fez, né? De jeitos. Então é um negócio que ele nunca fez. E ele meio que não precisa fazer, né? Porque... E aí a gente tava com muito tesão, querendo muito entrar nesse negócio. Daí ele falou, tá, vocês deram todos os argumentos, todos os elementos. Acho legal, apoio. Mas eu não sei se ele é, né? Assim, como é que ele enxerga isso. Sim. Então acho que às vezes tem coisas que não encaixam no jeito de pensar dele, né? Mas que ele respeita e gosta de ver acontecendo, assim. Então, ele sempre fala, Grê, tem umas coisas que tu faz um jeito que eu admiro muito que eu não conseguiria fazer. E aí, tem outras bobagens que eu faço que ele fala, pô, Grê, eu não tô acreditando. Mas, enfim, faz parte. Teve uma coisa que foi muito legal, assim, por muito tempo. Eu lembro de uma conversa que ele teve comigo, porque daí é isso, né? São poucos momentos, mas são momentos muito legais. Isso eu era bem nova, eu tava começando a minha trajetória empreendedora, assim, e aí ele chegou pra mim e falou assim, sabe qual é o teu problema? Deu, qual? Dele, tu não gosta de cliente. Deu, o quê? Tu passa reclamando de cliente, tu não gosta de cliente. Daí eu falei, nossa. Dele, só que sabe qual é o problema? Teu negócio não vive sem cliente. Então, tu aprende a gostar de cliente. E aí, aquilo foi muito forte pra mim. Porque era verdade. O cliente pediu uma alteração, eu já... que saco! E aí, a gente implementou na cultura da Eixo que a gente não reclama de cliente, né? Então, é tipo assim, cara, o cara quer que dê certo. Ele pode achar que é um caminho diferente. Mas ele quer que dê certo a campanha que a gente tá fazendo. Ele quer que dê certo. Claro. Sim. E aí, a gente começou a mudar o nosso jeito de encarar. E foi uma frase dele. Que hoje bate sempre. Quando, sei lá, vem um cliente torto comigo, eu já... Não, eu gosto de cliente. Sabe? E aí é isso. Isso era uma coisa que eu tinha pensado pra te perguntar, que eu já vi alguns vídeos teus falando, que é sobre cultura da empresa. Que eu acho que é uma coisa bem importante, ainda mais numa empresa do tamanho da Eixo atualmente, né? Como que vocês fazem, assim, para que a cultura de vocês seja sólida, mesmo com o número de funcionários que vocês têm? Porque, sei lá, eu sempre penso na Summit, né? 12 pessoas, então é mais fácil da gente perpetuar a cultura. Sim. E mesmo assim, às vezes é difícil, porque cada pessoa tem o seu jeito de lidar com uma situação. Eu acho que tem até um adendo muito interessante aí, que é uma coisa que faz parte da cultura da Summit. Eu não sei trabalhar com mais de 12 pessoas,
enquanto eu puder manter um time enxuto, onde a gente consiga remunerar bem as pessoas como eu acho que a gente remunera, que a gente consiga todo mundo olhar no olho... Só que assim, é o nosso negócio. Ele nos permite fazer isso porque chega perto do evento, a gente acaba contratando muita gente. Mas aquele time de 365, assim, dias, é pequenininho. Eu acho que até faz parte da nossa cultura. Mas agora essa pergunta do Ren é interessante, porque tu não tem opção. No teu caso, tu não tem opção. Tua empresa, ela tem que ter gente. Tu vai pegar uma campanha de Big Brother, tu sabe que tu vai ter que trazer mais gente pra dentro. É como mantém isso, né? Exato. Eu acho que primeiro é isso, né? Não é muito uma escolha. Sim. Porque... E aí, bem questão de gestão mesmo, de empresa de serviço que trabalha B2B. Eu tenho que cuidar muito a dependência de um cliente na minha carteira. Então, se eu dependo muito de um cliente, eu fico na mão desse cliente. E aí, o que ele propor na mesa de negociação, eu não tenho muita escolha. É diferente quando eu diversifico, né? Então, toda vez que eu crescer no meu maior cliente, eu tenho que crescer a eixo. Eu tenho que buscar outro cliente. Né? Então, para diminuir minha dependência. Então, esse é um indicador que a gente está sempre olhando dentro da empresa. Que é o nosso percentual de concentração de receita. Se concentrou demais, vai ter que crescer. Acelera comercial, new business, vamos fechar outras contas, porque a gente está dependendo muito daqui. Então, assim, esse é um cuidado importante. Então, para eixo ser saudável, crescer muitas vezes não é exatamente uma escolha. Né? Assim, e aí é o frio na barriga. É uma necessidade. Porque a gente vê muitas empresas de comunicação fechando porque dependiam de um cliente, de uma conta, e aí perdem a conta, Sim. e aí é efeito sanfona, né? Então, hoje perde uma conta, demite não sei quantos, layoff, ganha uma conta, contrata. Então, a gente cuida muito disso, assim. Acho que um dos maiores pontos Muito legal. de gestão da eixo, né? Todo mês. E aí, quando a gente tem isso, ter uma cultura forte também é um grande desafio, porque daí tu cresce às vezes rápido, né? Sim, Tu tem que com ficar... certeza. E aí, eu acho que assim, a Eixo sempre teve uma cultura... Ela é conhecida no mercado por ter uma cultura forte e de um jeito não muito comum, assim, né? Então, a gente tem, sei lá, o Eixo Book, que é os norteadores dos nossos valores, que tem uma galera que tem na parede e a gente tem vivíssimo, assim, tema de feedback, conversa de status de líder e liderado, baseado nos valores da empresa. Então, até o meu papel é quase ser uma pregadora dessa cultura e desse jeito de fazer eixo, Uma né? Evangelizadora. Exatamente. Tem que ficar lá, gente, a gente gosta de cliente, lembra? Porque senão não tem trabalho, né? Então, assim, é uma grande questão. E aí, eu invisto muito tempo em cultura. Meu tempo. Né? Dentro Mas da na empresa. revisão dela ou na Tudo. pregação dela? Tudo. Por exemplo, agora, 5 anos depois, a gente foi revisitar o Eixo Book. Pra ver se o que a gente tava fazendo fazia sentido. E aí, a gente pegou cada valor e viu que rituais tinham na empresa que simbolizavam aquele valor. E aí, a gente foi entender com todo mundo se a gente tinha que revisitar os rituais. Então, por exemplo, a gente tem uma gincana. Gincana tipo de colégio. Que acontece no mês de maio, todos os anos. O último eu me vesti de Power Ranger. Galera... Aí, a gente começou assim... Quando a gente tinha 15 pessoas, era muito engraçado, muito divertido, né? As pessoas estavam com a gente desde o início. Outra coisa, tu começa a trazer gente da agência de São Paulo, de mercado, das grandes agências e tal. E fala, querido, agora tu vai correr com uma colher, um ovo numa colher. Aí você fala, Vestido de Ranger branco. que isso, né? Que isso? E aí a gente foi revisitar isso. A gente fala, gente, a gente tá sendo ridículo ou não? E aí, por exemplo, nos surpreendeu muito. Não. A gincana ficou. A gente traz todo mundo de São Paulo. A gente traz dos outros lugares pra participar da gincana e aí as pessoas valorizam muito. Legal. Vai ter 2, 3, 4 que não gostam? Vai ter. Mas as pessoas entendiam que geral. aquilo estava alinhado aos nossos valores. Mas a gente tinha o Dia da Família. Que era um símbolo da nossa cultura, que era, cara, os nossos familiares não entendem o que a gente faz, vamos abrir um dia a empresa
pra que eles venham conhecer e entendam que eu trabalho de chinelo, mas não é, isso não fala nada sobre a minha competência, porque, cara, não tem problema. Esse era uma coisa que as pessoas achavam ridículo. Ridículo. E a gente caiu com... tipo assim, família é família, trabalho é trabalho. O que a gente tá misturando? É um tema sensível pra um monte de gente. Então, assim, eu não tenho família, eu não quero trazer minha família, eu não me dou bem com a minha família. E a gente viu que esse rito que a gente tinha, que era fundamental na nossa cultura... Não fazia sentido. Não fazia mais nenhum sentido pra 130 pessoas. E aí a gente achava que tava arrasando. E aí a gente tirou o Dia da Família. E aí agora a gente tá construindo o que vai ser. Talvez um portas abertas pra tu poder trazer um amigo. Então, assim, eu acho que isso é muito vivo. Sim. E se a gente não investe nisso, tempo, energia, isso se perde, assim, ó, em 2 meses. Assim, né? Porque entra muita gente. E o percentual da galera que tava com a gente desde o início... Hoje é mínimo, né? Então, assim, as pessoas vão chegando e trazendo as suas... E aí a cultura é viva e a gente vai redesenhando. Mas sim, eu invisto muito tempo nisso. É legal isso. É, muito legal. Eu tava te comentando assim, a gente tá... O mercado de eventos, ele tem... existem vários privilégios no mercado de eventos, assim. Tipo, tu fazer um evento te traz muito status, isso é bom. Tu consegue ter eventos gigantescos com estruturas relativamente pequenas. Tipo o time Rock in Rio. Se tu pegar uma foto do time do Rock in Rio, vai ficar chocada, assim. Eu acredito, eu posso estar cometendo uma grande gafe aqui, mas depois a gente pode recuperar a foto e passar pro Stefano colocar na edição. Mas é um time que não deve ter 50 pessoas, tá? O grupo Rock in Rio inteiro. A gente tá com a Greta que tem 130, então... Porque são essas... Mas assim, eu me questiono muito, assim, como que é o rolê de tipo, hoje eu tô em 130, só que dependendo amanhã eu tô em 160. Sim. Como que eu faço uma contratação de 30 pessoas e consigo... inserir um chip na cabeça dessas pessoas para que elas respeitem. Sim. Cara, isso não deve ser uma... E aí até um amigo meu falou uma vez, tu acha que tu tem uma empresa de comunicação, mas tu tem uma empresa de RH, né? Exato. Porque, na verdade, eu não tenho... Né, a Eixo não é uma tecnologia, um negócio... Não, são as melhores pessoas nas melhores posições. É isso. Então, se eu não tiver uma cultura viva e forte, não tem nada. Não tem nada. Não, eu vi hoje... Cara, hoje a gente teve um papo, a Jana foi comigo... visitar os novos proprietários da Praver, até fazer uma propaganda aqui do nosso patrocinador, que é um chocolate muito bom. Maravilhoso. Que é uma empresa recente, assim, que na verdade a Praver é o primeiro chocolate artesanal de Gramado. O conceito de chocolate artesanal em Gramado foi criado pela Praver, pelo avô de 2 sócios da Gramado Summit também, que é o avô do Felipe e do Rafa Pessim. E aí, enfim, foi vendido hoje para um grande grupo de Santa Catarina e hoje eu fui conhecer esse cara, e ele tava nos contando sobre números, assim, e aí eu fiquei chocado, porque ele pegou há 6 meses, né, Jana, foi a aquisição da Praver, e comprou o Parque Quinor também. E, cara, ele pegou em 6 meses e saiu de, sei lá, vou arredondar números aqui, de 100 pessoas para 200. A capacidade de fabricação dele, ele foi de, sei lá, 6 toneladas para 18 toneladas de chocolate. Como faz isso? E aí pelo menos no ambiente que eu fui, as pessoas estão bem, as pessoas estão felizes, o produto tá bom pra caramba. E não deve ser fácil, em 6 meses tu dobra a tua capacidade de fabricação, tanto de pessoas quanto de produto, assim. Cara, eu admiro muito. Juro, Greta, eu não consigo. Eu não consigo. Loucura. Tinha uma brincadeira que assim, passou da 12ª, a gente já fica nervoso, tudo de escola, a pessoa vai embora, fica em 12 e a gente funciona. Juro, não, e eu acho que tem muito fases, assim, né? De 1 a 15 pessoas, de 15 a 30, que aí eu falo que é tipo assim, a turma do colégio. Já começa a ter os grupinhos, né? Porque 30 pessoas, já começa a ver, fulaninho, que não gosta do ciclaninho, que aí o outro anda aqui. Mas ainda é tudo meio família, tu sabe tudo. É controlado, claro. Não, tu tá... Mente controlado. Meio família não pode falar, desculpa. Mas assim, tudo sabe que fulano tá doente, que ciclano não sei o quê. Aí tem... É o grupo do colégio. É melhor... É a turma do colégio. Aí quando chega em 50, 60, é a série do colégio. Aí já começa a ter que ter uma gestão, né? Fulaninho não veio, ciclaninho não sei o quê. Depois de 100, aí tu perde... E tem até no Sapiens, no livro, fala que né, na pré-história e tudo mais, andavam em bandos de até 30. Porque daí tu tem uma relação de intimidade. Depois disso, tu não consegue mais saber das pessoas, né? E aí, tipo, em 100, tu não sabe o nome.
E aí tu chega pilhado pra falar com a pessoa que tá passando pela maior barra do mundo, né? E aí tu perde esse filtro, essa sensibilidade e tal. E aí depois dizem que 200 pessoas, daí já é outro rolê. Aí eu não posso dizer. Cara, tu me lembrou muito de um papo que eu tive. Foi um dos papos mais incríveis da minha vida com um cara chamado Gustavo Franco. O Gustavo Franco foi o pai do Plano Real, na época do FHC. Ele era presidente do Banco Central, se eu não me engano. Ele é um gênio, assim, cara. Um cara genial. Aquela pessoa que às vezes até é difícil tu tá escutando porque tu te sente burro o tempo inteiro. E aí eu conheci ele num evento, na época que o Partido Novo estava começando a se estruturar, assim, ele foi meio que um dos fundadores e tal. Teve um evento em Novo Hamburgo, eu, como sou muito curioso, gosto da política como um todo, assim, falei, cara, será que consigo conhecer o cara? Porque o cara pô, se a gente tem acho que um senso mínimo de economia, uma moeda minimamente forte, tem lá uma história de algumas pessoas que construíram isso. E aí eu perguntei, como eu não tenho vínculo político, eu perguntei, cara, mas tu não tem medo que tudo isso que tu tá defendendo da criação do teu partido, com o tempo, se perca? E ele me falou uma parada muito parecida com o que tu tá me falando agora, só que, claro, na visão dele não era empresa, era partido político, que era sobre a criação de uma sociedade. Porque quando tu cria uma sociedade é como uma pequena comunidade. Quando ela é pequena, tudo é controlado. E controlado no sentido das pessoas até cuidarem uma das outras. A partir do momento que cresce, cada vez mais as pessoas vão comprando esse primeiro ideal, no caso dele, do partido, as coisas vão sair do controle. Então é meio que impossível a gente achar que um partido como o nosso e tal, ele vai ser perfeito, porque ele não vai. E eu achei que, cara, que coisa incrível, assim, porque serve para tudo. Sim. Serve para empresa, serve para, sei lá, uma cidade. Por que uma cidade, quando ela, que nem Gramado, ela ainda é uma cidade maravilhosa, amo Gramado, tá no nome da minha empresa. Mas assim, porque ela funcionava muito melhor quando ela tinha 28 mil habitantes, e hoje a gente tem uma série de problemas que a gente está com 40 mil habitantes e recebendo 8 milhões de pessoas por ano. Então é natural, porque a gente cresce. E aí tem, né, eu acho que tem a questão de tu precisar de mais generalistas e depois tu começar a precisar de especialista, e aí muda muito também o perfil. Tu precisa que alguém resolva aquele problema complexo. Então hoje, por exemplo, falar em operações, eu quero saber a rentabilidade de cada contrato. Sim. Eu preciso dos indicadores. Antes eu sabia, eu conversava, dava pra ver, somava aqui, já não consigo, né? E tu perde produtividade. Sim. Não tem como. Muito. Não tem como. E tu não sabe das coisas, adorei isso. Tu não sabe das coisas. Não sabe. Cara, sabe que ali no escritório, agora a gente começou a se importar um pouco mais com operação de evento mesmo, assim. Então tem uma pessoa que ela é responsável por basicamente toda a contratação de todo fornecedor que a gente tem em alguma operação que ela é controlada por nós, assim. E mais de uma vez aconteceu de algum fornecedor me ligar e me pedir, tu sabe aquilo que a gente fez? E nem sabia que a gente tinha contratado vocês. Que legal, mas eu vou descobrir essa informação, assim. É que começa, sei lá, hoje a gente tá aqui conversando e tem 130 pessoas fazendo alguma coisa, produzindo. Exatamente. Então tem muita coisa que vai sair pra rua. E aí tu começa a ter que te resguardar também. Então, por exemplo, LGPD. A gente precisa fazer treinamento, porque eu respondo, mas tem gente produzindo, e daqui a pouco o que estão fazendo com os dados, né? Então, assim, é bem engraçado, porque às vezes eu assino uns contratos e falo, caraca, tem um monte de coisa aqui, como é que as pessoas que estão, as 30 pessoas que estão nesse contrato, sabem isso? Então, tu começa a criar processo, aí tu começa a criar burocracia, né? Tipo, eu preciso que 30 pessoas saibam que tá nesse contrato. Antes eu tava na sala e falava, ei, não pode. Ei, não esquece disso. Não, lembra que esse cliente tem essa pólice, né? Hoje não tem como mais. Que legal, que legal. Meninas. Eu acho que seria interessante, assim, já que a gente tá se encaminhando mais pro final do papo, Greta, tu nos falar onde que tu procura inspiração, assim, que te motiva. Eu sei que tu tem o hábito da corrida também, que hábitos tu busca cultivar também, para além da tua vida empreendedora, né? Ai, que legal. Sempre que eu encontro uma pessoa que, sei lá, me inspira, eu pergunto de que fonte tu bebe. Sabe? De que fonte tu bebe, o que tu lê, que podcast tu escuta, que não sei o quê, né? Eu acho que isso acaba nos trazendo o repertório que a pessoa tem, e que é aquela coisa que às vezes é inconsciente, às vezes é intuitivo, mas é porque consumiu muita coisa, né? Então, assim, pra mim, hoje eu sempre falo que, diferente da origem de muitas pessoas que empreendem, que são especialistas em algo e decidem abrir o seu negócio porque
são especialistas nisso. Então, eu sou um diretor de cinema, daí eu monto uma produtora. Eu sou um redator, planner publicitário, daí eu monto uma agência. Eu nunca fui. Né? Então, eu não faço o que a gente entrega. Se depender só de mim, não sei absolutamente nada. Talvez um roteiro, né? Então, eu consumo muita coisa de gestão. Né? Eu gosto, porque daí eu disse assim, tá, então se eu não eu tenho que né, ter um repertório muito grande de gestão. Então, ler sempre fez muito parte da minha trajetória, assim, de ler as coisas de empreendedorismo e tal. Até que eu tomei um fartão de tantas coisas, receitas que eu tinha lido. E aí eu me conectei muito com o Sistema B. Então, hoje acaba sendo a minha maior referência. E agora, enfim, eu faço cursos e coisas e bebo de fontes a partir do Sistema B. Então, agora eu tô fazendo um curso muito legal de gestão para sustentabilidade. E aí eu tô sempre curiosa. Mas eu acho que pra máquina funcionar e pra eu ser mais produtiva no meu trabalho, eu preciso olhar pro todo, né? Não adianta eu pensar só no meu trabalho e no meu repertório técnico. Então, sim, o esporte tá mega presente na minha vida. Eu treino 6 vezes por semana. Não é porque eu quero performance. É porque é bom pra ti. Porque pra mim é importante. E o dia que eu treino, o meu dia de trabalho é completamente diferente. Então, assim, a corrida, agora eu tô treinando pra fazer minha primeira meia maratona. Que legal. E tá sendo um processo muito legal, assim. Então, isso acaba sendo uma coisa que eu consumo muito. E aí, eu comecei a consumir muito conteúdo de corrida, assim, né? Isso tá muito presente. Eu acabo cuidando muito no Instagram quem eu sigo. E aí, olhando os perfis, assim. Então, gosto de ter um senso crítico de dizer assim, tá, mas o que isso aqui tá me trazendo exatamente, sabe? Enfim, acho que sim, são as coisas que eu olho pra minha alimentação, olho pro meu sono, durmo 8 horas por noite, acordo 5h15, eu às vezes posto, mas porque eu durmo 9h30. Cara, eu pra isso sou velho, eu Delícia. não fui, tá? Eu ando velho total pra isso. Eu acordo muito cedo, porque eu durmo muito cedo. Não é nem porque eu... Mas assim, cara, como é bom dormir às 10 da noite. Ontem foi um dia que eu dormi às 10 da noite. É meu caminho hobby. sem volta, né? Meu maior hobby. Fico Dormir triste às quando 10. me convidam pra sair da noite. Putz. Aí eu falei, me convidem pra café da manhã. Café da tarde, exato. Eu Somos tô o mesmo aproveitando time. agora porque eu faço as duas pequenas dormir lá em casa. E elas gostam de dormir comigo. Aí, normalmente eu acabo dormindo com elas, assim. E aí eu penso, se eu dormir junto, nem me acordo, porque É bom. É bom. É bom. Nossa, É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, eu adoro muito bom. dormir também. Greta, eu só vou fazer um último comentário que não tem nada a ver, mas é uma parada legal da gente pensar, tá? Porque, pelo menos na minha percepção de que eu não sou corredor, mas eu percebo que nos últimos tempos a corrida começou a se tornar um esporte que tá em alta. Tipo o que aconteceu com o beach tênis há uns 2 anos, a gente tá vendo na corrida. E se isso tem alguma ligação direta com o estado do Rio Grande do Sul em função do Olímpicos e do trabalho que o Calage tem feito junto com o Olímpicos? Porque as pessoas que eu vejo correndo... Aqui, pelo menos, elas têm uma ligação com a Olímpicos. A gente pode pegar até o Stefano, que a gente chegou esses dias aqui, e ele mostrou o corre dele. Corre então, 3. Corre 3. será que tem alguma relação entre o marketing que a Olímpicos está fazendo com o produto deles e com o estado do Rio Grande do Sul? É um papo que eu queria bater com ele, assim. O que tu acha, Greta? Eu não sou a pessoa mais aconselhável pra dizer, né, se sim ou se não. Acho que tem um trabalho muito... Tu tem um corre? Eu ganhei um corre, Marcos. Eu? Entendeu? Cara, eu tô começando a achar que tem muita ligação, assim, porque as pessoas... O Calage fez um trabalho brilhante, assim, de marca e tal, nos últimos tempos. E acho que sim, com certeza tem. Agora, não sei se isso influencia numa amostra ou numa bolha. Pois é. Né? Talvez Pois muito é. na nossa bolha. É. Numa bolha, Eu digo pelo esporte mesmo, assim, porque não só pela atividade física. É tipo como a academia para marombas cresceu depois que alguns caras se tornaram influenciadores muito fortes, né? Que isso, pra mim, é a maravilha do influenciador. E a gente conversou com o Potter um dia aqui. E o TikTok permitiu isso, né? Cara, aquela comunidade pequenininha que gosta de ver bolha sendo estourada. Espinha. Espinha sendo estourada. Aí daqui a pouco tu vai no TikTok, tem milhões de pessoas e uma hora estoura a bolha mesmo e várias pessoas gostam de começar a consumir esse conteúdo. Que é o que aconteceu com o fisiculturismo, né? Hoje, na verdade, assim, cara, nunca se falou tanto no Mr. Olímpia como se falou depois que um cara chamado Ramon Dino começou a concorrer. Não sei se vocês viram já, mas certamente impactadas em algum momento. Vocês foram. E eu acho que acontece isso um pouco com a corrida, principalmente aqui no estado. E aí o meu link será que não é um trabalho genial também
de publicidade? Eu acho que tem uma força do esporte. Acho que tem várias pessoas muito referência nisso. Então, por exemplo, eu treino com o Lucas Preto, ele produz muito conteúdo, né? De qualidade. Então, acho que também aparece mais, porque tem gente falando, gente boa falando sobre o tema, assim. Então, agora, por exemplo, eles estão numa estratégia de expansão super grande. Abriram mais uma academia no Pontal, triatlo e tal. Legal. Então, assim, eu acho que tem um trabalho de muita gente bem articulada, fazendo essa comunidade crescer. Com certeza, um dos expoentes, né? Uma das marcas que tem feito mais barulho é Olímpicos. A Under Armour também, né? Tá forte. Mas eu sempre fico com receio de falar, porque é muito fácil pegar a bolha da nossa galera e, né? E Calage tá muito no nosso círculo e dizer que sim. Mas, assim, que tem um trabalho brilhante, tem. E acho que é só ver o comportamento do grupo de corrida que eu tô. Não para de chegar gente, assim, né? Sim. Galera interessada, querendo correr. E também tem época do ano, né? Sim. Enfim. Faz muito sentido. Greta, obrigado. De coração, foi muito massa falar contigo. A gente tá super feliz. É desde 2019 que a Greta vem na Gramado Summit. Eu não sei se 2018 tu veio, mas eu acho que não. 2019 eu lembro que sim. 2019 eu lembro que foi uma das headliners. 2018? Eu acho que não. Porque eu conheci o Rafa Martins em 2018, pra tu ter uma ideia. Conheci, assim, pessoalmente. Então, talvez não. Então, 2019. Então, acho que foi 2019, mas aí já vão fazer alguns anos, né? 19, 20 a gente pula 21, não, 22. Eu acho que 2018, porque 2019 foi o Forbes, e aí a gente já tava... Será? Pode ser. Pô, então, 18, 19, 20 a gente pula 21, 22, 23... 24. 6 anos já. Tamo junto. Obrigado, Greta. Muito Meninas. obrigada, eu amei. A gente também amou. A gente, né? Eu falei o nome de todos. A gente. Nossa, foi muito bom mesmo. Ai, que bom. Legal. Querem fazer um fechamento? Eu acho só reiterar que a gente vai deixar, então, as redes sociais da Greta e da Eixo também para vocês seguirem aqui no nosso box de informações. E o que o Marcos falou, né? Sigam a gente tanto aqui no YouTube quanto também no Spotify, né? Caso vocês estejam escutando pelo Spotify. A gente se dedica muito aqui. Os convidados também dedicam uma parte do seu tempo, né? Que a gente sabe que é uma coisa muito escassa. Então, a gente tem a oportunidade de ficar aqui falando quase 2 horas com os convidados. Então, deixa o like, segue. Em março, né? Em março. A gente tá em março, então, recado, ingresso tá R$2.190, que eu tô falando no futuro. Acho que 2.090. 2.090? Acho que 2.090, então. Compra o ingresso, parcela em 12 vezes, porque mesmo que o evento seja mês que vem, tu ainda tá podendo parcelar em 12 vezes, e a gente já deu mais de uma prova de que a gente valoriza muito aquilo que a gente faz a ponto de não prostituir o nosso ingresso. Então, se a gente fala que o lote está mudando e ele vai ficar mais caro, e pela primeira vez a gente vai ter um lote de evento, né? Sim. Que é um ingresso que ele tem um valor muito maior, justamente porque a gente quer sempre dar prioridade para quem se antecipa para comprar o ingresso da Gramado Summit. Então, se tu quer estar no maior brainstorming da América Latina, conectado com mais de 385 palestrantes de todo o Brasil, compra teu ingresso. É isso aí, até a próxima. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar.
A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com a Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.